Olá, um bom dia para você. Continua um impasse sobre a reinclusão dos estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Ontem, os presidentes do Senado e da Câmara se reuniram mais uma vez com governadores do Norte e do Nordeste na tentativa de chegar a um acordo. Os governadores do Pará, Piauí, Ceará, de Alagoas e da Paraíba estiveram na residência oficial do Senado durante a noite com os presidentes das duas casas legislativas. O objetivo é que os chefes dos executivos locais peçam o apoio dos parlamentares à reforma da Previdência, votando favoravelmente a reinclusão dos estados e municípios na proposta, apesar do custo político que isso pode gerar. A conversa avançou nessa direção, mas os presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia só devem chegar a um entendimento com os governadores em uma nova reunião marcada para logo mais às 10h30 da manhã, na residência oficial da Câmara. O novo parecer do deputado Samuel Moreira, que prevê a reinclusão dos entes na reforma, deve ser lido ainda esta semana na comissão especial. E está marcada para 13h a reunião da CPI de Brumadinho, que vai apresentar seu relatório final. A CPI tem como objetivo apurar as causas da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale, em Brumadinho. E quem tem mais informações sobre o trabalho feito pela comissão é a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. O relatório tem 395 páginas. Na primeira parte do texto, o relator senador Carlos Viana pede o indiciamento de 14 pessoas, entre elas executivos da Vale e técnicos que trabalhavam na barragem que se rompeu. Na segunda parte do relatório, ele recomenda a aprovação de projetos que cuidam de crimes ambientais, segurança de barragens de rejeitos e a tributação da mineração do país. Ele também pede no relatório o fim das barragens, que elas sejam esvaziadas em 10 anos. E ele também pede a definição de um valor para indenizações, que iriam de R$2.000 a R$1 bilhão. Até hoje, Tiago, a Justiça não estipula um valor para indenizações. E o que acontece, por exemplo, é que um relatório interno da Vale diz que cada vítima custaria R$10 milhões, mas estão sendo fechados acordos coletivos de pagamentos de apenas R$300 mil, porque, na maioria das vezes, as famílias não querem continuar numa batalha judicial, principalmente por causa da dor. Então, a proposta é que haja bloqueios desse dinheiro imediatamente para que as famílias possam receber no caso de uma tragédia. Outra questão é que as multas não são destinadas aos locais onde os acidentes aconteceram e também não há previsão do culpado reembolsar União, estados e municípios. Por isso tudo está previsto no relatório também. Hoje o relatório deve ser lido, como você falou, a reunião é 13h e a votação deve acontecer na semana que vem, na terça-feira da semana que vem. O Ministério Público de Minas Gerais aguarda só a votação desse relatório, Tiago, para terminar as investigações, para encerrar logo o caso. Lembrando que o desastre de Mariana deixou 19 mortos e o de Brumadinho, que foi dia 25 de janeiro, Tiago, deixou 246 mortos. Tiago. Obrigado, Isabela, pelas informações. E outras comissões também vão se reunir hoje aqui no Senado. Vamos conferir. Às 9h, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada a audiência pública sobre a reforma da Previdência. Às 10h, na Comissão de Relações Exteriores, senadores analisam indicações de diplomatas para representar o Brasil no Catar, Macedônia e na Grécia. Às 10h30, na Comissão de Assuntos Econômicos, vai ser feita a sabatina de Fernanda Feitosa Neckel, indicada para o cargo de diretora do Banco Central do Brasil. Às 11h, na Comissão de Educação, o destaque da pauta é o projeto de lei que torna mais rígido o controle de violência nos estádios e nas imediações deles. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, haverá reunião para analisar emendas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2020. E o mesmo vai ser feito também na Comissão de Direitos Humanos. Liberação do saque do FGTS para o empregado que pedir demissão e obrigatoriedade de o preso arcar com as próprias despesas. Esses são alguns dos projetos que estão na pauta do plenário nesta semana. A jornalista Érica Christian tem mais informações. Um
Um dos destaques do plenário é o projeto que vai obrigar o preso a custear as próprias despesas. A proposta, no entanto, limita o desconto a 25% do salário do detento que trabalha. E quando em liberdade, se o ex-presidiário estiver desempregado, ele terá o prazo de 5 anos para ressarcir o Estado. Já os presos provisórios farão depósitos judiciais que só entrarão na conta do Tesouro após condenação transitada em julgado. E aqueles presos que se recusarem a ressarcir os cofres públicos terão os nomes inscritos na dívida ativa. O projeto, por sua vez, proíbe qualquer tipo de trabalho forçado ou obrigatório. E os senadores poderão aprovar a liberação do FGTS quando o trabalhador pedir para sair do emprego. Hoje, o saque só é feito nos casos de demissão por justa causa, de quitação de imóveis e de doenças graves. E o plenário poderá votar em primeiro turno a emenda à Constituição, que inclui na lista de direitos fundamentais a proteção de dados pessoais. E os senadores poderão votar também um projeto que vai permitir que empresas de ônibus e transportadoras criem associações sem fins lucrativos e com um fundo próprio para bancar despesas relacionadas a roubos ou acidentes envolvendo os seus veículos, uma espécie de seguradora. E outra matéria que está na pauta do plenário e deve ser analisada hoje facilita a prestação de contas de pequenas e microempresas. É uma proposta de emenda à Constituição que vem sendo chamada de PEC da desburocratização. A PEC, que simplifica exigências fiscais e tributárias para microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente em municípios menores, está há mais de um mês esperando a conclusão de votação em segundo turno no plenário do Senado. Consideramos essa proposta de emenda constitucional muito importante para o Brasil, altera dispositivos importantes para dar agilidade, para agilizar princípios da administração pública, para agilizar o ambiente empreendedor no país. A proposta determina que uma lei complementar vai definir pequeno município e, com isso, facilitar as suas prestações de contas. Essa conceituação do que é pequeno município, ela é fundamental para que a gente possa evitar, por exemplo, um tratamento igual aos desiguais, porque isso, na verdade, é uma injustiça. E um dos pontos que a gente coloca aqui, que é um destaque importante, é que foi retirado exatamente a permissão de que empresas que tivessem problemas ou dívidas, previdenciárias com a Seguridade Social, elas pudessem participar de licitação. Então, isso realmente foi retirado, priorizando, digamos assim, aquelas empresas que são boas, boas pagadoras, aquelas realmente que não estão endividadas. Essa é uma matéria que dialoga com os interesses do governo, que deseja o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento dos pequenos negócios, a geração do emprego, a geração de renda. Se aprovada no plenário, a proposta de emenda à Constituição segue para a Câmara dos Deputados. O governo do presidente Jair Bolsonaro completou 6 meses nesta segunda-feira. Em sessão plenária, o senador Fernando Bezerra, líder do governo, fez um balanço sobre o período. Passados 6 meses de governo, o líder, senador Fernando Bezerra, destacou avanços em diversas áreas. Infraestrutura. Conseguiu viabilizar-se e concessionar mais de 1.500 quilômetros de ferrovia, que vai desde Estrela do Oeste até Porto Nacional. E viabilizando, portanto, investimentos de mais de 2 bilhões e quase 800 milhões de reais, mostrando que o governo tem uma carteira de projetos e que nos próximos meses outras concessões serão viabilizadas na área rodoviária, na área portuária, na área ferroviária. Segurança. O envio ao Congresso Nacional do pacote anticrime, a lei anticrime, coordenado pelo ministro Sérgio Moro, destacando os principais pontos dessa iniciativa, como a prisão em segunda instância, embargos de declaração, crime de Caixa 2, que o Congresso já avançou nos primeiros 4 meses da atual gestão do governo federal. Já existe uma expressiva redução dos indicadores de homicídio, da ordem de quase 25%. Agricultura. A ministra Tereza
da Agricultura assinou portaria no início do governo, ampliando a declaração de aptidão, chamado DAP, para poder ajudar e viabilizar a liberação de financiamentos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, através do PRONAF. Quero também destacar os recursos para o crédito rural que foram ampliados. São mais de 6 bilhões de reais em relação aos recursos do ano passado. Política externa. A conquista que o presidente Bolsonaro obteve na viagem aos Estados Unidos com o presidente Trump, garantindo o apoio dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE, na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Isso é importante porque levará à abertura da economia brasileira. Quero também aqui destacar a grande conquista nessa reunião do G20. Nessas discussões, o presidente Bolsonaro consegue arrancar uma decisão que se arrastava há mais de 20 anos, que é o acordo do Mercosul, o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Isso vai ser muito importante para o Brasil. De novo, o Brasil vai formar com a União Europeia o maior mercado comum do mundo. Outros senadores também comemoraram o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo do Mercosul com a União Europeia é um avanço enorme para o nosso país. Sabemos que as dificuldades elas estão ao longo do caminho, mas um avanço desse vai fazer com que esse tratado de livre comércio, que tem um potencial enorme para acelerar o desenvolvimento econômico do país, ele venha efetivamente a acontecer. O governo anunciou a previsão de aumento de investimentos no Brasil na casa de mais de 110 bilhões de dólares. E o aumento do PIB podendo chegar até 125 bilhões de dólares em 15 anos. O acordo permitirá que a maior parte dos produtos seja comercializada entre os blocos, com tarifa zero, e abrange bens, serviços, investimentos e compras governamentais. Está de parabéns o presidente da República. O Brasil e o Mercosul ganham com isso. E, mais uma vez, isso é um exemplo de que a Europa não é autossuficiente em comida, não é autossuficiente em alimento, nem em gás e nem em petróleo. Justiça restaurativa é o tema do especial Cidadania publicado hoje no Jornal do Senado. A jornalista Fernanda Vidigal tem mais informações. As soluções da justiça comum nem sempre são suficientes para reparar os danos causados por um crime. Os processos demoram e só a prisão do culpado não conserta os estragos ou impede que ele volte a cometer crimes. O especial Cidadania vai mostrar que a justiça restaurativa tem outras formas de solucionar crimes e conflitos. Nesse modelo, a vítima e o infrator são incentivados a chegar a um acordo. O agressor deve reconhecer que errou e repor, ainda que parcialmente, os danos causados. O Senado já analisa um projeto de lei sobre o tema. O texto institui o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, que inclui as práticas da justiça restaurativa. Leia a reportagem completa no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A realidade virtual e a internet abriram as portas de um sem número de diversões para todas as idades. Na série sobre o futuro do trabalho, vamos conhecer um menino que faz sucesso personalizando bonecos de super-heróis. No futuro do trabalho, sempre haverá lugar para o entretenimento. Já vai longe o tempo das histórias em quadrinhos, mas os super-heróis continuam bem vivos. Na criatividade de um youtuber de 12 anos, pais e filhos encontram neles um atrativo para desenvolver habilidades manuais e imaginação. Como todo super-herói mascarado, o nome dele deve ficar anônimo. Para evitar o bullying, escolheu ser chamado de Spider-Demente. Mesmo assim, ou por isso mesmo, aos 12 anos de idade, Spider-Demente já alcançou mais de 30 mil seguidores e 2,5 milhões de visualizações. Mas o sonho dele mesmo é trabalhar como dublador. Eu quero ser dublador porque eu sempre gostei de
assistir filme dublado, né? E também porque eu sempre quis dar a minha voz pro personagem, né? Tem esses action figures que custam muito caro. Eu e meu pai, a gente transforma esses bonecos que custam tipo uns 30, 60 reais em alguns que podem custar quase 1.000. E aí galera, beleza? Spider-Man na área. E hoje eu tô aqui para agradecer pelos 11.000 inscritos! A receita é simples. Junto com o pai, Spider-Demente reuniu criatividade e habilidades manuais para personalizar bonecos comprados em lojas com materiais simples, de baixo custo, fáceis de encontrar. Nas mensagens da página do YouTube, pais e filhos agradecem por terem encontrado uma oportunidade de passarem horas juntos numa atividade sadia, explorando o lado bom da internet. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! O sucesso e os problemas enfrentados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O senador Ângelo Coronel conversa com a jornalista Renata de Paula sobre o tema. Criado em maio de 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida entregou mais de 4 milhões de moradias em 10 anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, mais de 50.000 unidades habitacionais estão com a construção paralisada. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, estado que concentra um grande número dessas obras. Senador, o Minha Casa Minha Vida tem empreendimentos em 92% dos municípios brasileiros, segundo a Caixa Econômica, né? O que está acontecendo com o programa agora? Olha, eu quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, também os internautas desse programa que está estreando nesse dia de hoje, tão bem capitaneado por essa grande jornalista, a Renata, que está aqui realmente com esse sorriso aberto, tentando fazer com que nos esprema para ver se sai algum conteúdo. Mas, Renatinha, o problema é o seguinte, o Minha Casa Minha Vida é um dos programas de maior sucesso do governo federal. Para os senhores terem uma ideia, o programa Sub-50, o que é que significa? Que os municípios abaixo de 50.000 habitantes, eles podem pleitear ao Ministério das Cidades, no caso, antigamente era o Ministério das Cidades, que fossem construídas em cada cidade dessas 50 unidades ou 40 unidades, a depender da demanda que as prefeituras encaminhavam para o Ministério. Como é que aconteceria, como acontecia esse trâmite? Os agentes financeiros contratavam com o Ministério e o Ministério contratava as construtoras. E a construtora, de posse da lista fornecida pelas prefeituras, começavam as obras. Os terrenos também eram doados pelas prefeituras. O mutuário não pagava nada. Então, era um programa de sucesso, por quê? Porque tirava as pessoas que moravam debaixo de palha de ouricuri, de lona preta, moravam embaixo de viadutos, embaixo de pontes. Realmente tirou muita gente que estava morando abaixo da linha de pobreza. É o pessoal que tem a faixa de renda até R$ 1.800 familiar, não é isso? Não, que R$ 1.800? R$ 1.800 já entra numa outra faixa do programa, onde o governo federal subsidia uma parte do imóvel e o mutuário paga uma parte. Esse programa Sub-50, o mutuário não paga nada, porque eles ganham abaixo do salário mínimo. Então, eles não têm condições de assumir uma prestação. Tem uma faixa do programa que saiu até, Renata, meus caros telespectadores e internautas, que ainda o mutuário pagava até R$10, mas foi tão insignificante que praticamente isso foi anistiado. Agora, só que essas casas começaram a ser construídas a nível de Brasil, hoje o programa está paralisado, o governo federal passado deixou empenhado 189 milhões para fazer frente aos débitos contraídos dos bancos perante as construtoras. Para o ano de 2019? Não, essas obras já eram para ter sido concluídas. Mas como o Ministério, no governo Temer, não repassou o dinheiro para os bancos, para os agentes financeiros, os agentes financeiros, consequentemente, não passou para as construtoras. E as construtoras não concluíram essas obras. Então, são obras que estão com 70%, 80% praticamente edificadas, cobertas, mas falta a parte de acabamento. O Ministério atual, o ministro Canuto, do governo Bolsonaro, tivemos uma reunião, levei os agentes financeiros perante ele, no Ministério de Desenvolvimento Regional, se comprometeu a liberar esses recursos que estão empenhados
do orçamento do ano passado para que fosse editada uma nova medida provisória, estendendo o prazo do programa Sub-50 para que, com isso, ficasse legalizado o repasse dos recursos para os bancos para as construtoras com isso, terminassem as obras. Porque muita gente hoje começaria a invadir essas casas sem portas, sem piso. Não, isso aconteceu na Bahia, né? Na Bahia, vários municípios tiveram invasões. Aliás, no Brasil todo, as pessoas que moram debaixo de uma lona, debaixo de um viaduto, vendo a sua casa, futura casa coberta, é melhor ele adentrar uma casa dessa. E tendo notícia de que a obra não vai Exatamente. Adiante, né? Tem muitas notícias, muita conversa que o Ministério não ia repassar mais o recurso. Porque tudo isso é questão política. Como foi um programa idealizado no governo Lula, depois foi seguido no governo Dilma, no governo Temer, foi bem parco os recursos liberados para esse programa, e agora, por ser um programa de sucesso, as pessoas acham, talvez, o governo atual, que vai fortalecer os criadores do programa. Eu acho isso um erro, eu acho que as pessoas serão gratas àqueles que derem a sua casa, aqueles que entregarem a sua casa, porque não deve ser fácil uma pessoa morar no relento, quando chove, usar até papelão para se abrigar do frio e ver a sua casa quase pronta e o dinheiro não ser liberado do governo federal. Então, eu espero que isso libere e que esse programa Sub-50, além de concluir as casas que estão prestes a serem concluídas, que esse programa seja reeditado para que se possa lançar mais 100 mil casas, pelo menos na parte do Nordeste, onde as pessoas mais necessitadas precisam de um teto para morar. Senador, mas tem contribuição do Rio Grande do Sul, que a gente recebeu pelas redes sociais. A Tainã Medeiros disse que na minha cidade, Rosário do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, tem muitas obras inacabadas por falta de repasse do governo federal. É o que ela acredita, né? E isso faz anos e anos, que chegou ao ponto dos tijolos que eram para a construção das casas serem roubados, né? Como o senhor avalia essa situação? Olha, Helena, é importante você que está aí do Rio Grande do Sul, do outro extremo, um estado praticamente rico, né, o extremo do sul do Brasil, do nosso Mas Nordeste. que está numa crise fiscal gravíssima. Exatamente, a crise fiscal grande. E também lá tem obras inacabadas. Porque, como eu disse, sai governo, entra governo, e nenhum governo quer dar sequência às obras iniciadas pelo governo anterior. E eu acho isso um erro. Inclusive, nós já aprovamos aqui no Congresso Nacional que as emendas colocadas para obras, elas no ano seguinte, ou se mudar governo, elas são obrigadas nas emendas de bancada a serem alocadas para que essas obras não sofram processo de descontinuidade. Porque muitas vezes as pessoas, o governo que entra, para uma obra quando o governo que saiu é adversário. E quem é prejudicado com isso é o povo brasileiro. O senhor fez uma intervenção numa audiência pública falando até a questão de acelerar antes da mudança das prefeituras. Exatamente. O que é que acontece? Quando você começa um programa desse, com um prefeito que está iniciando o seu mandato, é ele que escolhe os mutuários, ele que escolhe as pessoas que estão passando necessidade e depende de casa. Mas não existe um critério, senador, não, o critério de conhecimento público? O critério é a pessoa ter baixa renda, tem que ser comprovado, ter um cadastro único, que é o CAD único, como se chama, o apelido, talvez as pessoas que estejam nos vendo não sabem o que é isso. E depois desse CAD único, o IBGE bota a faixa de renda dessas pessoas. Então, não é uma questão do prefeito dar somente a um afilhado dele. Mas, evidentemente, se um prefeito entra e ele recebe um pedido, ele prefere atender o pedido daquela pessoa necessitada do que o pedido de um adversário. Isso faz parte da política brasileira, talvez até da política mundial. Então, eu espero que esse programa seja prorrogado até o final de 2020, porque em 2020 teremos eleições municipais e se ele não for prorrogado até 2020, para concluir na gestão dos atuais prefeitos, pode acontecer novas paralisações a partir de 2021, quando for eleita uma nova safra de prefeitos. Por que é importante isso, Renata e meus caros telespectadores, meus caros internautas? Porque um prefeito tem que dar o habites. Ele tem que dar o alvará que a obra ficou pronta e dar o habites para que as pessoas possam adentrar a casa. De posse desse habites, a construtora envia para os bancos enviam para o Ministério, para que o Ministério repasse a última parcela, que equivale a 10% do empreendimento. Então, se o prefeito for adversário do que está saindo, muitas vezes ele atrasa 6 meses, 1 ano, e quem se prejudica com isso é a construtora, que não recebe o habites para fornecer para o mutuário. Porque a construtora só pode entregar a chave ao futuro morador se tiver com habites na mão. Se não tiver com habites na mão, ela não pode entregar a chave ao futuro mutuário. E com isso fica a casa fechada,
sem a construtora receber os 10% e sem o futuro beneficiado receber a casa para morar. Aí é gerado o que? As invasões. Mas, à noite as pessoas não tem nada invadem em essas termos casas. de regulamentação que possa ser feito para evitar esse tipo de desvio de conduta? Porque o senhor está falando de má fé. Na verdade, eu até digo a você que você falou uma palavra certa. Na verdade, isso é um desvio de conduta, porque eu acho que quando você larga uma gestão e entra uma pessoa, mesmo sendo sua adversária, você não quer dizer que ali você tem que seccionar, você tem que paralisar. Eu sempre digo que quem casa com a viúva é dos filhos. Se você assume uma prefeitura da mão ou de um correligionário ou das mãos de um adversário, você não tem que parar os programas caso você receba de um adversário. Eu acho isso um absurdo, inclusive cabe representação ao Ministério Público para que os prefeitos que por acaso não queiram liberar o habites, ele ser também indiciado criminalmente. Senador, e especificamente sobre a Bahia, por que a Bahia tem um número tão elevado de obras inacabadas? Em alguns estudos dizem que é o maior número de obras inacabadas do país. O que aconteceu na Bahia? A Bahia é o maior estado do Nordeste. Se você pegar a área territorial da Bahia, ela somando o estado de Sergipe, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, a Bahia é maior. A Bahia são 417 municípios, uma população de 15 milhões de habitantes. Então, por isso que tem o maior número de pessoas necessitando de moradia. É questão, quanto mais gente, aumenta a pobreza. Você, por exemplo, que está nos escutando, você internauta, você telespectador, não sabe, mas nos Estados Unidos tem 40 milhões de americanos que moram abaixo da linha de pobreza. Só que isso não é divulgado. Mas se você pegar os estados do Nordeste, são divulgados os índices da pobreza, a pobreza acelerada, a pobreza cada dia cresce mais. Por quê? Pela falta de emprego. Se você não tem emprego, você não tem como comer bem, você não tem como morar bem. Então, por isso nós temos que mudar esse retrato desse extrativismo da população brasileira. E isso nós temos que, com isso, ter geração de emprego e renda para dar dignidade às famílias brasileiras. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.